Vamos hoje começar a falar sobre comunicação. Quem está acompanhando há mais tempo, né, sabe que eu estou freneticamente buscando aprender a me comunicar. Como anda a sua comunicação? Que língua você fala? Você já pensou nisso? Todos nós falamos português do Brasil. Será que a gente fala a mesma língua? Em cada lugar que nós vamos, a gente tem um sotaque, a gente tem algumas palavras, alguns significados, não é verdade? E nós, as donas, também temos um dicionário à parte. Nós também temos um vocabulário à parte. Você quer conhecer qual é hoje? Eu vou te mostrar. Meu nome, para quem está chegando agora, é Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, onde eu acredito que as mulheres voltam para casa e se tornam donas. Donas da sua vida, donas da sua casa, donas do seu negócio. São donas. E dona significa uma mulher dinâmica, ousada, notável e amada. As donas, antes de se tornarem donas, elas são fly ladies ou fly babies. São muitos nomes, não são? Quando as fly babies iniciam os primeiros passos, a gente faz os baby steps. E aí nós fazemos declutters. E temos os baby steps, e nesses baby steps nós temos os hotspots. E nos hotspots nós temos também ali as fly migas que estão ao nosso lado em todo o tempo. Muita coisa, não é? É muito legal quando a gente está em grupo de fly babies. Por quê? Porque nós temos um vocabulário à parte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vocabulário, eu vou deixar para vocês ali anotadinho para vocês conhecerem. E lá no nosso grupo gratuito nós vamos começar a usar essas palavras. Então fiquem atentas, porque eu vou falar algumas mais vezes por aqui. Então vamos começar pelo comecinho, certo? Então quando uma mulher finalmente ama a si mesma, ela já está pronta para se tornar dona. Então vamos entender o que é esse fly. Eu fiz uma listinha aqui de colinha, né, para mim não deixar nada para trás. Então fly significa voar em inglês e também significa mosca. Então quando eu dei início ao sistema Fly Lady, que eu falava, né, agora eu sou fly, a minha filha fazia essa graça comigo. Ela falava assim, então agora você é uma mosca mulher, porque era Fly Lady, né? Ou uma dona mosca. Mas não. Fly, em português, é para você pensar ali no significado de cada letrinha. Então, fly é finalmente amando a si mesma. Ou no inglês, F de finally, loving yourself. Finalmente amando a si mesma ou amando você mesma. Primeira palavra, então, do seu novo vocabulário é que agora você é fly. Porque agora você decidiu olhar para si mesma, decidiu fazer com que a sua vida seja muito melhor. Porque uma mulher que ama a si mesma, concorda que ela está pronta para cuidar da pessoa mais importante da vida dela? Você mesma. E quando você está bem, você transborda isso para sua família e a sua família também vai ficar bem. Isso muda tudo. Isso transforma tudo ao seu redor. Então eu espero que de hoje em diante, se não era, você vai vir para o nosso grupo e vai ser uma fly. Fly babies são as pessoas que iniciam o sistema Fly Lady. Então são conhecidas como fly babies porque elas vão reprogramar para serem organizadas. Ou seja, elas vão ter novos hábitos, vão ter hábitos transformados, vão ter novidade o tempo todo. Aquilo que ela fazia até hoje e que não estava dando certo, agora as Fly Babies vão mudar com o sistema Fly Lady. Elas vão reprogramar os hábitos. E é um passinho de cada vez, não é correndo, tá? Fly miga, palavra para designar as pessoas unidas por um mesmo ideal, união, paz, amor e por solidariedade. Todos os dias, quando você vê aqui no nosso stories, né, a foto de todas nós ali com a Pia, então agora você sabe que não são só um grupo de mulheres.
são as Flymigas. Então, as Flymigas, elas estão juntas e unidas no mesmo propósito. Nós temos um mesmo ideal e em paz e solidariedade nós não julgamos umas às outras, mas nós nos ajudamos para que cada uma possa romper o seu desafio. Faz sentido para você que sozinho é muito mais difícil? Existe em alguns gurus, né, do desenvolvimento pessoal, e eles falam o seguinte: você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. Aquele ditado antigo, né, que a mãe falava, a avó falava, me fala com quem andas e eu te direi quem és. Ou me fala com quem andas e eu te digo onde você vai parar. Sabe? Então, quando você está numa comunidade de Flymigas, a chance gigantesca é que você consiga ser uma Fly Baby e começar a mudar os seus hábitos no sistema Fly Lady. Vai deixando a sua pergunta aqui e hoje nós estamos falando do vocabulário das Fly Ladies, das donas Fly. Baby Steps. O que são os Baby Steps? No sentido literal, são passinhos de bebê. Então, uma criança que aprende primeiro a engatinhar, depois a andar, e aí ela tropeça, ela cai, ela volta. E isso acontece com a gente quando a gente começa o sistema de organização. Por que que isso acontece? Gente, é muito simples. Até ontem, tudo que você fazia era verdade absoluta na sua vida. Agora, você tem outros passos, outros hábitos a serem colocados em prática. Não é de uma hora para outra e sim, é difícil. Vai precisar que você ande bem devagar, vai precisar que você realmente tenha um pezinho firme para poder dar esses primeiros passos no sentido certo, na direção certa. Nos Baby Steps também, quando a gente fala que são passos de bebê, então nós temos ali o nosso grupo gratuito, que é um passo de cada vez. A gente não precisa ter pressa, mas a gente precisa ter direção para poder chegar onde a gente quer chegar. Então, um passinho de bebê por dia. Quando uma Fly Baby, por alguma razão, ela cai, ela tropeça, ela ainda não está com um passinho firme, lembra? O bebê começa engatinhando, depois ele começa a dar os primeiros passos, até que ele fica mais firme e começa a correr. Nós não temos essa pretensão de sair correndo, pelo contrário. Quando você usa o sistema Fly Lady para se organizar, a tendência é que você pare de correr. É que você tenha um passo certo, um passo firme na direção certa. E aí você deixa de estar amontoada de coisas, amontoada de atividades, tudo que você gostaria muito de fazer, você não consegue, tudo que você quer muito completar, você não termina, e começa aquela quantidade de compromissos que você não tem como falar não naquele momento, e quando você vê, você está sobrecarregada, cansada, estressada. E quando alguém te pergunta, como você está hoje? Cansada, correndo, atrasada. Eu coloquei ontem, né, um videozinho do coelhinho da Alice. Alguém se identificou com o coelho da Alice ontem na minha postagem lá do feed? Dá uma olhadinha lá se você não está vivendo daquela maneira. Então, os Baby Steps, eles são pequenos passos ou passos de bebê. Quando uma Fly Baby sai do trilho, a gente costuma dizer que ela saiu do trilho ou caiu da carroça. E não tem problema você cair da carroça, tem problema você não voltar para ela. Então, nós começamos o sistema Fly Lady e nós temos 31 Baby Steps. Teoricamente, nós faríamos os 31 Baby Steps em 31 dias. Não é assim? Então, eles são cumulativos, ou seja, no dia 1, Baby Step 1, no dia 2, Baby Step 2, no dia 10, Baby Step 10, no dia 31, Baby Step 31. Só que quando você chega no dia 31, você tem 31 novos hábitos, 31 Baby Steps para você estar colocando em ação. Colocando agora como parte da sua vida, parte do seu dia a dia. Então, eles são 31 no final desses 30 dias. Eu, Marjorie, levei 11 meses para conseguir colocar esses 31 Baby Steps rodando, mudar a minha rotina e mudar as formas como eu fazia as coisas dentro da minha casa.
A Marla Seeley, que é a criadora do sistema FlyLady, ela levou 9 meses para realmente estabelecer uma nova rotina e fazer com que isso desse certo na vida dela. Se você ainda não começou, começa hoje. Eu vou deixar o link lá do grupo e de qualquer forma me chama aqui no direct ou nos comentários ou no link da bio para você poder me encontrar ali pelo WhatsApp e eu te adiciono lá no grupo. E hoje fica sendo o seu dia 19. Mas não se preocupe porque dia 1º sempre chega, tá bom? Não fica ninguém atrasada. E se você caiu da carroça, agora é a hora de você subir de volta para a carroça. Eu acredito que o único fracassado quando inicia um sistema de organização, de mudança de hábitos, o único que fracassa ou perde é aquele que desiste. Então, se aconteceu qualquer coisa no percurso, se você por alguma razão não entendeu alguma coisa, volta, simplesmente volta. Coloca um pezinho depois do outro, né? Nós temos as Fly Babies ali do grupo, nós somos em quase 70. Volta, simples assim. Nós temos também o hotspot. Então, antes de eu falar do hotspot, vamos lá. Nós falamos de ser fly, falamos de ser Fly Baby, do sistema FlyLady, o que são as Fly Migas, o que são os Baby Steps, o termo cair da carroça ou sair do trilho. E é muito engraçado, né? Como é que alguém que sai do trilho cai da carroça? É um vocabulário muito único, não é? Hotspot. Hotspots são os pontos quentes. O que significa isso? Sabe aquele aparador que fica bem na porta da sala? E aí tudo vai parar lá em cima. Então as chaves ficam lá, os documentos ficam lá, a lancheira chega, fica lá, a mochila fica lá, o sapato já fica ali debaixo, a blusa de frio vai para lá, todos os documentos já ficam ali. Então isso é um hotspot. Um hotspot pode ser, por exemplo, aquela bancada da cozinha, tudo vai para lá. Aquele armário, que tudo vai para lá. Quando é no final do dia que você olha, aquilo tá uma confusão. Então vamos ver. Hotspots, então, a Marla Seeley, ela compara como se fosse uma floresta muito linda, muito grande, e por alguma razão teve uma chama de fogo ali naquela floresta. Você consegue imaginar? Uma floresta inteira, e por causa de uma chaminha ali de fogo, pegou fogo naquela floresta toda? Então é assim que ela fala dos hotspots. Os hotspots, eles são muito simples, eles são coisas pequenininhas, mas que quando não são resolvidas na mesma hora ou naquela noite, eles incendeiam a casa toda. E quando um hotspot, né, um lugar quente, já está cheio, é muito comum que você comece a fazer outros pontos de incêndio pela casa. Então, de novo, aquele aparador na porta da cozinha ou da sala, aquele armário, a mesa. Então as pessoas chegam e já vão colocando tudo lá em cima. Isso é um hotspot. Então fica o convite para você, né, fazer ali uma avaliação de onde estão os seus pontos quentes. Hotspot Fire Prevention, ou seja, a prevenção contra os hotspots. Isso é feito na rotina noturna. Então toda noite você vai finalizar a pia, né, que é o nosso Baby Step 1, já vai passear pela casa, você já conhece os seus hotspots, e naquele momento você vai fazer em 6 minutos, porque as Fly Ladies, as Fly Babies, elas têm um timer. O timer do hotspot é 6 minutos, ou seja, você vai passar pela casa em 6 minutos e vai devolver as coisas do hotspot. Uma forma muito simples de você não deixar que esse hotspot tome conta de tudo é cada vez que você vai ou volta pela sua casa, você já leva e traz aquilo que está fora da sua casinha. Quando for na rotina noturna, isso está muito mais fácil, está muito mais tranquilo. Percebe? Então a Marla chama de a dança da casa. Você vai para a sala, você já leva tudo que mora na sala e deixa lá. E o que não é de lá, quando você levantar, você já sai e leva de lá. Quando você entra no seu quarto, porque aqui em casa eu vou dar o exemplo daqui de casa e eu acredito que na de vocês possa ser parecido.
Aqui em casa eu levanto e não volto mais no meu quarto, né? Quando eu vou para lá já é ou para me trocar ou no dia dos quartos. E depois só à noite. Então, quando você sai do seu quarto de manhã, você já para na porta, olha para o seu quarto, examina ali como estão as superfícies. Se tiver copo, blusa, roupa suja, toalha, seja o que for que não mora ali, quando você sair do quarto, você já leva tudo e arruma a sua cama. Quando você sai do banheiro, tudo que está desarrumado ali, você já sai dali e deixa tudo em ordem. E assim você vai apagando todos os hotspots pela casa. Percebe como na sua rotina noturna isso vai ficar muito mais simples, muito mais fácil e você faz isso no automático quando isso se torna um hábito? Clutter. Clutter não tem uma palavra específica para o português, então nós colocamos como tralhas. Então a gente acabou por optar por essa palavra, por realmente não ter. E tralhas são todas as bugigangas que estão espalhadas pela sua casa. E não necessariamente tralha é lixo. Por exemplo, você vai no aniversário e aí você tem todas aquelas lembrancinhas, né, que você traz. Você vai numa festa, traz as lembrancinhas e coloca lá na estante, aquilo é lindo. Na primeira semana, no máximo 2. Depois aquilo só vai empoeirar, só vai acumular ali uma poluição, além de visual, né, vai sujar a sua estante. Então quando você trouxer uma lembrancinha, se ela não for útil, se não for um objeto que seja útil, tira uma foto, guarda a imagem e se desfaz daquilo. Coisas que não te servem, que por alguma razão não fazem sentido você ter, se tornam tralhas. Aquele sapato que te machuca. Ele é lindo, maravilhoso, mas ele te machuca, você não vai usar. Porque todas as vezes que você usou, ele te machucou. Por qualquer razão. Aquela blusa não te cai bem. Então, como que a gente faz para saber se você realmente não vai usar uma peça? Agora, quem fala disso é a Marie Kondo. E aí ela fala o seguinte: se aquilo realmente te traz alegria, fica. Se por alguma razão aquilo não é útil e não te traz alegria, doa ou descarta. Mas sem sofrimento. E aí as donas, né, nós fizemos uma adaptação de um sistema que se chama PEPS. O que é o PEPS? Mais uma palavrinha para o seu dicionário. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Gravou? PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, no seu armário, você vai fazer um direcionamento de onde você guarda as roupas que você acabou de trazer da lavanderia e por onde você vai pegar a roupa que você vai vestir. Aqui nós estamos falando de roupas do dia a dia, toalhas do dia a dia, camisetas do dia a dia, short, não a roupa de trabalho, de festa, de sair no final de semana, tá? Uniformes também. Então, se você faz aqui o direcionamento da esquerda para a direita, você vem com a roupa da lavanderia, coloca no cabide e usa sempre a que está na sua extrema direita. E você vai ver que você vai usar todas as peças de roupa do seu guarda-roupa. Se você chegar numa determinada blusa ou um vestido e você pula por qualquer razão, observa quantas vezes você vai chegar nessa peça e sabe, esteja atenta, avalie por que você não está usando ela. O que realmente faz com que você não use aquela peça. Se é uma peça que está fora de estação, então ela pode estar guardada num lugar mais alto. Se é uma peça que não te serve mais. Se é uma peça que você comprou, mas você não gosta. De repente você gostou quando viu, mas não gosta quando você olha. Você pode fazer a mesma coisa com os seus sapatos, para que você use todos os seus sapatos. O nosso Baby Step 2 é o vestir-se completamente. E a Marla fala sobre colocar sapatos de amarrar. Então procure colocar o seu sapato de amarrar. Coloque, sabe, um sapato de fivela. Mas escolha a roupa e o sapato que você vai usar no dia seguinte de acordo com a missão que você vai fazer no dia seguinte. Você não pode colocar um sapatinho de camurça para lavar quintal, né? Então, tenha esse critério. Então, se clutters são tralhas,
declutter é o processo de se livrar dos clutters. Então, nós fazemos declutters quase que constantemente lá no grupo. O dia que o Baby Step do declutter é o dia 9. Então, nós fazemos uma brincadeira de tirar 9 itens que nós podemos doar ou descartar. Chega um tempo que você tem que caçar esses itens pela sua casa. E acredita em mim, parece que não vai ter. Você tem a impressão que você não vai encontrar. Mas todo dia 9 você tira mais do que 9 objetos que você pode descartar e eles estão entulhando algum espaço na sua casa. É libertador. A Flylady também, ela nos oferece alguns lembretes, né? Algumas ferramentas que motivam a gente a fazer o que a gente tem que fazer. Um deles, por exemplo, é o Control Journal. Control Journal nada mais é do que o controle diário das suas ações e das suas missões. Então, no Control Journal é um fichário que você vai colocar ali as divisórias, né? Então, você coloca as datas de aniversário, datas comemorativas, compromissos a longo prazo, metas, contas a pagar, contas a receber. No Control Journal, você vai fazer com que ali seja a sua central de operações. Então, se você precisa de uma conta paga no ano de 2020, ela está no Control Journal. Quando acaba 2020, ela é armazenada no lugar adequado, pelo tempo adequado. Mas se você precisar de qualquer um desses recibos, ele está ali numa divisória do seu Control Journal. Por isso, nós chamamos de central de operações e controle diário. No Control Journal, você coloca também aquelas receitas que você gosta mais. Você pode fazer ali o seu caderno de orações. Ou seja, sabe aquela montanha de caderno começado que não termina? Você coloca tudo o que você precisa num lugar só. Tendo a atenção de não deixar esse Control Journal muito pesado. Então, pode acontecer de você precisar de 2, dependendo do quanto você anota. Eu tenho um só e ele satisfaz bem essa parte operacional das minhas coisas e da minha casa. Ele também é a sua agenda pessoal e você não anda muito com ele. Pode, mas ele é mais pesado, então você não vai ficar andando com ele. Você pode colocar ali lista de livros que você leu. Tem um dos Baby Steps que é Inspire-se. Então você coloca uma página de inspiração no seu Control Journal. Sabe aquela inspiração, não que você leu no Facebook, mas aquela inspiração que só você pode dar para si mesma? Aquela frase que você precisa ouvir naquele momento e você sabe qual é? Nem que seja assim, levanta daí agora e vai. Você já aconteceu de você precisar falar isso para você mesma? Comigo está acontecendo e hoje eu estou nesse desafio. Então, o Control Journal, você vai colocar tudo ali para você não esquecer mais. Sabe, por exemplo, aqueles lembretes de consulta, lembretes de exames, resultados de exames, enfim, é o seu manual para você não perder nada e não se perder no sistema. Quando a gente monta a nossa central de operações, as primeiras páginas são justamente os 31 Baby Steps, os mandamentos da Flylady, que são 11 mandamentos, rotina da manhã, rotina da noite e rotina noturna, se você fizer as 3. Então, você coloca tudo ali e vai ficar muito mais fácil. Nós temos a Flylady Mentors, que é um grupo norte-americano onde se encontra todo o material e é o nosso treinador online para a organização das tarefas domésticas. Eu sempre dou para as minhas alunas as fontes de onde eu tiro tudo. Ou seja, a gente não inventou a roda. A ferramenta já existe, é validada mundialmente, não tem por que a gente inventar nada. O que nós fazemos? A gente vai no flylady.net e pega o que a gente precisa. Uma das coisas que são muito interessantes no sistema Flylady é que nós podemos fazer exatamente o que está escrito lá. É muito bem adaptado para toda e qualquer realidade. Dentro do grupo, quando as meninas entram, eu sempre peço para que não mude os dias. Por quê? É uma sensação de pertencimento. Quando eu estou brilhando a pia, uma Flybaby da Alemanha, que é minha amiga, também tá brilhando a pia.
Quando é o dia de eu limpar embaixo da pia, a minha amiga da Holanda está limpando embaixo da pia, minha amiga do Japão está limpando embaixo da pia. Então perceba que é uma ferramenta mundialmente validada. Ela funciona para toda e qualquer pessoa que esteja disposta a mudar a sua rotina doméstica e a sua organização. E de uma forma mais divertida, mais leve. A Fly Lady, né, a Marla, ela fala a frase feito é melhor que perfeito, é dela. Hoje é usada em muitos outros lugares, é usada assim de muitas formas, por muitos mentores, por muitos professores. Mas inicialmente essa frase é das Fly Ladies. Então, feito é melhor que perfeito para que você comece. Mas depois que você começou, aí você começa a alinhar e fazer com que isso fique mais e mais e mais perfeito. De novo, com um passinho de cada vez, uma tarefa por vez. Para vocês terem uma ideia, as nossas missões, elas têm que ter no máximo de 15 a 20 minutos por dia. A rotina da casa, das donas, é de 90 minutos por dia. Não mais que isso. Porque nós entendemos o quê? Se você tem 24 horas, 8 dessas 24 horas você dorme. 90 minutos, 120 minutos, que seriam 2 horas, você está ali por conta da sua rotina doméstica. Isso já são 10 horas do seu dia. 10 horas do seu dia. Mas você fazendo direitinho, você tem 14 horas para fazer o que você precisa fazer. E aí vamos pensar no seguinte, quando a gente fala em organização e gerenciamento de tempo, essa percepção de onde você está investindo o seu tempo é de extrema importância. Porque se você só tem 14 horas, dessas 14 horas, quantas horas você está trabalhando, se você trabalha fora? Supondo que você trabalhe 6 horas, só vão te sobrar 8 horas para estudar, ficar com as crianças, alimentação, diversão. Percebe como você precisa saber onde você está investindo esse tempo? E sem um sistema de organização validado, uma metodologia correta, é praticamente impossível você não ver a sua vida passando e você correndo. Imagina você numa autoestrada e você vê as árvores passando muito rápido e você também correndo. Você não está aproveitando a paisagem. Quantas pessoas você já viu falar assim, nossa, as crianças já cresceram. Eu nem percebi, nem vi, passou tão rápido. Será que eles cresceram tão rápido assim? O tempo, 1 hora tem 60 minutos em qualquer lugar. O tempo não está correndo, não está passando mais rápido. Resta saber o que você está fazendo com o seu tempo. Algumas pessoas falam para mim assim, nossa Marjorie, eu preciso muito acordar mais cedo. Você precisa acordar mais cedo ou você precisa gerenciar o que você faz quando está acordada? É isso que nós fazemos. As donas gerenciam as suas atividades, gerenciam toda a sua programação e gerenciam o que vão fazer com ela, sem culpa, mas com responsabilidade. Você não precisa fazer certas atividades todos os dias, por isso nós temos um plano semanal. A Fly Lady tem o plano semanal, que é o seguinte: segunda-feira, o plano semanal da Fly Lady é segunda-feira, abençoar o lar. Não é você sair orando pela casa, apesar de que eu acho que não faria mal nenhum. Mas abençoar a casa é você limpar no meio. A minha avó, ela tinha uma coisa mais ou menos assim, limpar onde o padre passa. Sabe? Ali onde só a batina dele vai tirando o pó. E você não tira nada do lugar. Supondo que essa garrafa está aqui, você vem com o espanador e limpa tudo em volta. Então é uma coisa muito rápida. A missão, então, do plano semanal da segunda-feira é abençoar a casa. Na terça-feira é mimo e planejamento. Isso no sistema Fly Lady. Na quarta-feira, o dia da antiprocrastinação e o dia da geladeira. E o que nós, donas, implantamos na quarta-feira em se tratando de geladeira? A gente limpa cada parte da geladeira na quarta-feira. Então, uma quarta-feira, você limpa o congelador,
Na quarta-feira seguinte, o corpo da geladeira. Na quarta-feira seguinte, a gaveta de legumes. Na quarta-feira seguinte, a porta. Na quarta-feira seguinte, o freezer, se tiver. Percebe? Você nunca mais fica desmontando as coisas para limpar. Você faz em 15 minutos o que você precisa fazer. Geralmente, as missões da cozinha, você faz enquanto a água do café ferve. Bom, né? É muito bom. Na quinta-feira, nós temos as pendências de rua. Ou seja, se você tem que ir numa costureira, levar sapato no sapateiro, devolver um livro, fazer compras, ir na feira, marcar uma consulta, tudo isso é feito na quinta-feira. Então você não precisa sair todos os dias, toda hora, sair para buscar alguma coisa. Você tem o dia certo de resolver as pendências na rua, que é na quinta-feira. Na sexta-feira é o dia do romance e o dia do declutter da sua bolsa. Marjorie, o que é o declutter da bolsa? Sabe todos aqueles recibos, papéis, aquele lixinho que você vai jogando lá dentro, aquela blusa que está esquecida lá dentro, aquela maquiagem que está esquecida lá dentro? Na sexta-feira é o dia de você tirar tudo aquilo de lá e deixar a sua bolsa pronta para a semana. Essa história de que mulher precisa carregar peso não é para as donas e fly babies. Isso é coisa de quem escolhe carregar peso. Sua bolsa não precisa ter tudo. Você não precisa ter todos os tijolos carregando ali para fazer qualquer tipo de construção por onde você passar. E a noite do romance vai além de namorar. A noite do romance é aquela em que se você for casada, você vai olhar para o seu marido, você vai conversar com ele. Ou seja, ele pertence à sua vida. Ele tem um lugar marcado na sua vida. Ele faz parte da sua agenda. Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele tem sim lugar na sua vida. E quando você mostra para ele que ele tem esse lugar, você começa também a ser tratada como importante na vida dele. É claro que na sexta-feira é um dia bom porque, teoricamente, não tem futebol. Agora tá tendo, né? Não sei o que acontece, tá tendo futebol todos os dias. Então é uma coisa de você fazer um acordo, ver o melhor horário, decidir se vai sair ou não. Não precisa papagaiar o dia, não. Mas basta você se estar disponível para estar com ele, certo? No sábado é o dia da família. Aí sim, é o dia de você não fazer nenhum tipo de trabalho doméstico ou trabalho, nenhum estudo, e estar disponível para estar com a sua família. Isso ficou legal, né? Estar disponível para estar. Então você, no dia de sábado, é o seu dia de descanso e você vai estar disponível para estar presente na sua casa ou passeando com a sua família, mas presente, sem ficar o tempo todo trabalhando de alguma forma. No domingo, no sistema, é a renovação espiritual. Não necessariamente, se você tem algum tipo de ministério na igreja, por exemplo, você é tia da salinha, você é a tia da cozinha, você faz a portaria ou assistente social ali, não necessariamente ir à igreja você faz a sua renovação espiritual. Então você tem que buscar algo que realmente vai renovar suas forças. Tem algumas pessoas que abraçam árvores, andam descalço na terra, gostam de ir para o mato, para montanha, para praia. Você tem que decidir o que realmente renova suas energias para que você tenha um novo começo de semana pronta para o que der e vier. No domingo de manhã também, nesse momento da renovação de energia, você pode estar ou de manhã ou à noite tendo um tempo só seu. Sabe, só seu? Aquele dia assim que é seu. Você vai ler um livro, você vai cuidar de você. Na verdade, nós temos dois quando a gente pensa nisso. O dia do mimo, que é na terça-feira, e o domingo, que é a sua renovação. Então, você se permita ser cuidada, se permita ser amada, se permita se abraçar, se permita ter o seu dia do mimo. Isso é extremamente importante. Falei do plano semanal da Fly Lady. Agora vamos falar da missão das donas. A missão das donas inclui o sistema Fly Lady. Na segunda-feira, cozinha.
terça-feira, sala e banheiros, quarta-feira, quartos, quinta-feira, lavanderia, quintal dos fundos, se tiver, e sexta-feira, finalização de todas as atividades que você propôs fazer. As missões, o que elas são? Elas são a limpeza detalhada de algum lugar. Como nós fazemos um cômodo por dia, então na primeira segunda-feira do mês tem a atividade correta para você fazer naquele dia. Atividades que você escolhe, você decide. Então vamos supor que na primeira semana do mês você decide limpar todos os armários por cima. Na segunda semana limpar os armários por dentro. Terceira semana limpar o fogão. Terceira semana e quarta limpar ali a pia embaixo da pia. É como você escolhe. Entende? Só que você não vai mais colocar sua casa abaixo. Cada dia tem a atividade correta para ser feita. Na segunda-feira, cozinha, terça, sala e banheiros, quarta, quartos, quinta, lavanderia, quintal dos fundos e sexta, a parte da frente ali da sua casa, garagem se tiver, e principalmente finalização de todas as coisas. Parece muita coisa, porém quando você está fazendo o sistema e está sendo exatamente como precisa ser para a sua casa e a sua realidade, todas as demandas, todas as suas atividades, elas se encaixam, elas não se atropelam, agora elas se encaixam e rodam juntas. Percebe que no começo nós falamos que você percebe quanto tempo você tem, quais as atividades você está envolvida e quais você vai fazer em cada dia. Hoje para o grupo VIP está subindo uma aula que eu falo justamente sobre as atividades que são ocupacionais, não ocupacionais, produtivas, não produtivas. Isso é muito bacana quando se trata de organização, porque não é só para sua casa, não é só para organização doméstica, é para sua organização pessoal. Se você tem, por exemplo, criança pequena, a sua rotina é completamente diferente de uma rotina de quem tem criança adolescente, ou de quem tem criança ali entre 6 e 7 anos. A sua rotina não pode ser abalada, seja pelo que for. A sua rotina não pode sofrer, seja pela razão que for, quando você tem um sistema bem organizado, bem monitorado e principalmente que seja real. Todas as minhas alunas, quando entram no programa, eu já peço. Não é para comprar planner, não é para comprar agenda, nada disso. Enquanto você não se organiza, não descobre os seus sabotadores, não vê o que você realmente tem que fazer, a chance de você usar uma agenda com responsabilidade é quase nenhuma. Quase nenhuma. Outra palavra do sistema FlyLady é o caos. E ela escreve com C-H-A-O-S, caos. O caos é aquela confusão dentro de casa, sabe? E acreditem, além da minha casa, quando eu comecei o sistema, eu já vi várias casas em que, assim, o descontrole em relação ao lugar da casa não são só os hotspots, é um incêndio completo. É tudo jogado em qualquer lugar, é sujo, é bagunçado, é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Então isso é o caos. Quando você entra para o programa, a primeira coisa que nós fazemos é tirar você desse caos. Tirar você e trazer você para uma realidade possível. Então no programa Eu e Minha Casa Organizada, eu te ajudo a sair do caos em uma semana. Em 2 semanas você começa a ver um milagre. E em 1 mês você passa a viver o milagre. Agora vamos para um detalhe. Eu contei lá atrás que são 31 baby steps e que eu levei 11 meses para estabelecer uma rotina. Porque é um passinho de cada vez. Quando você começa, algumas coisas não fazem sentido. Por isso hoje esse vocabulário, né? Então você vai descobrir muito, muito além do que eu estou falando aqui. Mas você vai me ouvir falando mais nesse vocabulário, então eu acredito que vai clarear. Então, caos é você estar numa situação completamente transtornada mesmo, no olho do furacão. QM é querido marido. No caso do inglês seria DH, their husband. Eu não sei falar muito bem o inglês, tá, gente? Então,
QF é querido filho e querida filha. E aí o que você vai colocar sempre antes de qualquer pessoa querida. Então, querido namorado, querida filha, querido filho, querido marido, querida esposa, querido amigo. Agora, se a sua amiga também é uma fly baby, e aí ela já não é mais QA, né, querida amiga, ela é fly miga. Eu falei das principais palavras do nosso vocabulário. Existem outras coisas da rotina, existem muito mais para saber. E se você tiver interesse em fazer uma organização passo a passo, se você tiver interesse em começar a fazer as coisas de uma forma direcionada, leve e divertida, eu te convido a vir para o nosso grupo gratuito. O nosso grupo é lá no WhatsApp, é muito, muito, muito animado. Tem algumas meninas que são assim muito ativas no grupo, mas a gente tem visto um desenvolvimento muito bacana. Lá no grupo eu ofereço para você um dia com 2 horas, né, para nós fazermos o seu DDD, diagnóstico dos desafios diários. Ou seja, talvez o que te impede de ser uma pessoa organizada, você nem passa pela sua cabeça o que é. Quando a gente faz o DDD, a gente descobre o que está acontecendo. Por que você quer tanto ter a sua casa organizada, mas não consegue? Por que é tão difícil você colocar tudo em dia e não consegue? Por que você faz faxina todo sábado e sabota o seu final de semana com a família, sabota o seu relacionamento com o seu marido na sexta-feira, porque você está arrebentada de tão cansada? É no DDD que a gente vai descobrir como fazer isso e vai descobrir não só o que fazer, mas descobrir como fazer e estabelecer uma rotina que seja definitiva, estabelecer uma rotina que seja real dentro do que você precisa, dentro do que a sua família precisa, dentro do que atende a sua necessidade. Percebe? A sua casa é única, você é única. Eu não posso fazer um DDD, por exemplo, em grupo e querer dar uma solução para 10 pessoas. Você é exclusivamente você. E a sua casa é um caso único. Simples assim. Então seja bem-vinda a vir para o grupo. Vem fazer o DDD comigo. A gente vai descobrir, te dar ferramentas que podem te ajudar, achar soluções que sejam possíveis de você implantar, porque não adianta você ter blá, 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 não. Você tem que sair dali já com uma ação específica para você executar. Os prazos são sempre muito, muito apertados. E se tem uma coisa que, como terapeuta, você não vai me ouvir falar no sistema, é: seja gentil com você mesma, é no seu tempo. Não, não é. Não é do seu jeito. Porque se fosse do seu jeito, se o seu jeito tivesse dado certo, você não precisaria desse tipo de ajuda. Então não é para ser gentil nesse momento, é para ter decisão, levantar e andar. É tomar a decisão, dar o primeiro passo, queimar todas as pontes e ir para frente. Dói. Dói. Essa escolha é difícil? É difícil. Porém, eu falo e repito, o que dói mais? Você continuar onde você está? Ou você levantar e transformar a sua vida em 2 semanas? Não, gente, não é mágica. Não é mágica, não é fácil, mas é libertador você olhar e falar assim: eu consegui. Eu agora sou a dona da minha casa. E quando eu falo dona, a gente fala ali do D, né, de ser uma mulher dinâmica. Eu quero que você pense que é o seu movimento que faz todo o movimento na sua casa. São as suas atitudes, as suas ações que vão movendo todos os objetos na sua casa. Você pode apagar os hotspots todos os dias em 6 minutos ou fazer uma faxina todo final de semana de 12 horas. O que você escolhe? O que dói mais? Quando você pensa no seu QM, né, que é o seu querido marido, qual o sentimento que vem mesmo
né, dentro de você. Quando você pensa em dar os primeiros passos, você pensa em dar os primeiros passos porque você pode ou porque você cansou de ser escrava de si mesma, escrava das suas escolhas, escrava e maltratada pelas suas escolhas e decisões. Concorda que está na hora de dar uma virada? Concorda que chegou? Que é hora de você olhar e falar assim, não, eu sou dona da minha casa, eu sou a dona da minha vida, eu escolho, eu transformo. Tem tanta coisa que não está nas nossas mãos resolver. Não está. Tem coisa que você pode ter toda a boa vontade do mundo, mas não está nas tuas mãos resolver. Ou você tem que esperar um tempo, um prazo, uma condição, mas não está na sua mão resolver. Porém, tem muita coisa que está nas suas mãos resolver. E a sua rotina, os seus hábitos, a sua mudança em relação aos seus pensamentos, sabe? O tempo todo eu falo para as minhas alunas, transforma o pensamento, transforma o pensamento. É o nosso Baby Step 5. Transforme os pensamentos, transforme as vozes ruins. Observe os seus pensamentos para você poder transformar. Faça uma rotina e cumpra a sua rotina. Tenha integridade com a sua palavra. Então, junto no grupo é muito mais fácil, porque você está ali junto com outras Fly Babies e todas nós estamos na mesma situação, em busca de uma vida que vale a pena ser vivida, em busca de uma vida que vale a pena conquistar, que vale a pena romper, que vale a pena transformar. As minhas hashtags são Vida Transformada, Eu e Minha Casa Organizada, Eu Escolho, Marjorie A. Barbosa, Sistema Fly Lady, Donas. Procurem qualquer uma dessas hashtags, você vai ver que além de mim, nós temos um exército hoje em busca dessa transformação. E você vai ficar prostrado, reclamando, chorando, parando no meio da casa e gritando que ninguém me ouve, ninguém me ajuda, ninguém colabora? Ou você vai arregaçar as mangas hoje, entrar num grupo de Fly Babies e falar assim, estou aqui para mudança, estou aqui para fazer acontecer. O que você escolhe hoje? Pensem hoje, qual é a sua escolha, o que você vai fazer a respeito, aonde você está? Aonde você está é uma zona de conforto confortável, é uma zona de conforto desconfortável, você está conformado, ou seja, você está na forma de uma situação, ou você agora vai ficar inconformado com o que você está passando e vai romper, e vai seguir, e vai fazer acontecer. E aqui eu quero que você pense que quando você volta para sua casa, quando você toma as rédeas da situação, você está pronto para ser o dono ou a dona da sua vida. E aí você vai ter paz. Eu tenho falado muito sobre paz essa semana. A paz que excede o entendimento. A paz em meio à luta. A paz em meio à guerra. A paz em meio aos desafios que você tem que enfrentar. Mas a paz de saber que aquilo que está nas suas mãos resolver, você resolve. Aquilo que não está nas suas mãos resolver, você delega ou entrega para Deus e espera, mas você tem a clareza de qual é a sua ação em relação a qualquer uma das suas dificuldades. Eu quero agradecer a companhia de vocês hoje e convidar vocês para amanhã estar aqui com a gente às 11h11. Vai estar eu e a minha irmã, a Ilma. Nós vamos estar falando com vocês sobre a dona da casa e a dona do seu negócio. Vai ser uma conversa assim muito direcionada. Eu espero de verdade que você venha e escute o que nós temos para te contar, escute os resultados que nós temos tido, escute as transformações que nós temos vivido, para que você também possa fazer, que você possa se inspirar, tanto aqui no meu canal, como aqui no Instagram, como no meu Facebook, e procure também o Papo de Afiliada BR. Gente, vale muito a pena ouvir o que ela está falando, vale muito a pena buscar o que ela tem ensinado de forma assim, muito simples, muito objetiva, sem enrolação,
Sabe, uma das coisas que nós temos como premissa é trazer para você a verdade. Não vamos te falar que é fácil, mas vamos te falar que é possível e vamos te dar a direção de como fazer. Então eu espero vocês amanhã às 11h11. Beijos e até amanhã.